Oi, ovelhinhas. Sexta tarde, já é altas horas da noite, mas gravar um videozinho aqui pra vocês, porque eu já não gravei semana passada, né? Eu não me organizei. E no final, um monte de coisa virou prioridade, eu deixei o vídeo por último e acabei não gravando. Mas, mais uma vez, eu vou tentar mudar isso de novo. Começando por estar gravando aqui o vídeo, mesmo já sendo tarde. Ok. O que eu vou falar hoje é uma coisa que Deus falou comigo num dia de semana normal, onde você simplesmente está vivendo a sua rotina, e Deus pega uma coisa que pra você já é rotineiro, que você praticamente faz todo dia, tipo, eu, por exemplo, eu pego ônibus todo santo dia, e Deus usou. Enquanto eu estava no ônibus, uma certa situação aconteceu e Deus falou comigo. E o que aconteceu? Nesse dia, eu acho que foi numa quinta ou numa sexta-feira, eu estava voltando para casa de tarde e estava muito, muito, muito quente. Só quem é brasileiro sabe realmente o que é o calor do Brasil. Porque, meu Deus do céu, o lugarzinho quente. Aí tá, né? Aí eu fui pegando um ônibus e nisso eu tava sentada perto da janela praticamente. E o sol tava batendo muito em mim, minha irmã. E o sol tava batendo muito em mim. E eu falando assim, pensamento nela, eu falei, nossa, nem pra ter uma sombrinha, né? Pra dar uma refrescada. Aí tá, né? Aí o ônibus foi e ele parou num ponto onde tinha uma trilha enorme de árvores. E eu parei exatamente onde tava batendo a sombra. E como eu tava lá nos últimos bancos do ônibus, tinha um pedacinho que acabou ficando um pouco com sol, mas eu, no lugar que eu tava, eu fiquei com sombra, e o sol quase não batia em mim. Mas um senhorzinho que tava atrás de mim, ele não ficou com sombra, o sol continuava nele. E eu lembro que nesse momento, antes de eu ter percebido que o senhorzinho estava com o sol nele ainda, eu fui e eu agradeci a Deus. Falei, nossa senhor, muito obrigada por essa sombra, porque tava precisando mesmo. Só que no momento que eu percebi que aquele senhorzinho estava com o sol nele, eu senti Deus falando comigo. Tipo, a sombra era como se fosse o cuidado de Deus por mim. Mas ele me fez a seguinte pergunta: só porque ele está no sol, você acha que eu tenho menos cuidado e carinho por ele do que por você, que eu deixei na sombra? E eu falei, não, senhor. O mesmo carinho que o senhor tem por mim, o senhor também tem por ele. Aí ele me respondeu o seguinte: exatamente. O mesmo carinho que eu tenho por ele é o mesmo carinho que eu tenho por você. Só que ele ficou no sol enquanto você ficou na sombra. E o que isso significa? Nós podemos desfrutar da sombra do cuidado de Deus quando estamos no lugar certo. Porque se eu estivesse no lugar onde aquele senhorzinho estava, eu estaria tomando sol. E ele estaria no meu lugar, na sombra, com o cuidado de Deus. E provavelmente seria ele que estaria ouvindo o que Deus falou pra mim. Que ele tem um imenso carinho, tanto por quem está na sombra, quanto quem está no sol. Mas a questão, gente, é que mesmo que Deus tenha um grande carinho por todos nós igualmente, ele não consegue alcançar totalmente a vida de uma pessoa que não está aonde ela deveria estar. Um exemplo, eu estava sentada num banco onde o sol não me pegava, eu estava na sombra, e o moço que estava atrás de mim estava no sol. A questão é aonde você está. Você está aonde Deus quer que você esteja? Ou você está fora da palavra que Ele deu pra você? Tipo, por exemplo, Ele falou pra você não seguir um caminho e você foi, e o sol te pegou.
E ele machucou. Porque fala a verdade, gente, quando você fica muito tempo no sol, você fica com queimaduras sérias. Então, quando nós estamos fora da vontade de Deus, daquilo que Ele disse pra gente, a gente acaba se ferindo com o calor do sol, porque a gente fica exposto às vozes e os planos ruins que o inimigo tem na nossa vida para tentar acabar com o propósito que Deus tem pra gente. E a desobediência nos leva cada vez mais longe, porque a gente desobedece uma vez e aquilo fica remoendo, porque você começa a falar, nossa Senhor, se eu tivesse feito aquilo, isso não teria acontecido. Ai Senhor, se eu tivesse te ouvido, eu não estaria onde eu estou agora, eu estaria vivendo algo totalmente extraordinário. E a questão, gente, ovelhinhas, é que não é, como eu posso dizer, não é sobre você estar tomando sol ou estar na sombra. Ou às vezes também não é sobre você ver os outros na sombra enquanto toma sol. A questão é de local, de posicionamento. A questão é se você realmente está onde deveria estar. Porque tem locais que você está que você sabe que não é o seu lugar. Mas por certas questões você continua. Mas Deus já te disse que não quer você aí. Que esse não é o lugar que Ele preparou para você. A gente tem que muitas vezes deixar certos ciclos sociais, amizades, amigos. E muitas vezes até uma pessoa que a gente ama muito da família. Porque essa pessoa nos leva para longe de Deus, não para perto. Ou muitas vezes é uma pessoa que não acredita em você enquanto você tem um sonho enorme e essa pessoa só te coloca para baixo. E você escolhe se afastar dela e seguir os planos de Deus. Porque tem aquele velho ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se você anda com uma pessoa que só tem uma visão pequena, você nunca vai querer ter uma visão alta e lutar por isso. Ou às vezes você pode até estar numa rodinha de pessoas sonhadoras e falar, ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo. Só que nenhuma delas se posiciona para conquistar esse sonho. Só vive sonhando no mundo da lua. Você será como essas pessoas. Porque o ambiente, ele influencia. Então, mudar de ambiente, mudar de lugar, pode te colocar na sombra. Aonde Deus quer que você esteja, aonde Deus vai poder te proteger, aonde Deus vai poder te guiar, aonde Deus vai poder te curar de feridas antigas, que o sol escaldante feriu em você, ou seja, queimou. Foi feriu do mesmo jeito, feriu, queimou, machucou, machucou. É isso. E Deus quer tratar isso em cada um de vocês, mas pra tratar tem que sair desse sol, né, gente? Que o sol não tá fácil não, tá machucando, tá queimando, tá desconfortável. Deus quer te colocar na sombra das asas dele. Mas pra estar lá você tem que estar debaixo da vontade. E pra descobrir você tem que perguntar pra ele. Falar, Senhor, o que tu queres de mim? E ele vai falar. Ele vai confirmar na palavra e vai usar profetas segundo o coração dele para falar para você. Mas um conselho que eu dou para vocês é que quando um profeta chegar em vocês e falar, olha, Deus falou que o propósito dele para sua vida é isso, 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 fale para Deus confirmar na palavra. Tipo, o profeta fala, olha, Deus falou que ele tem isso, 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 isso para sua vida. E quando você chega em casa, você fala para Deus confirmar na palavra
E se o que Deus falar pra você na Bíblia estiver totalmente alinhado com o que o profeta falou, então verdadeiramente foi Deus. Porque sim, gente, tem falso profeta na igreja. Então, isso é um conselho que eu dou pra vocês. Toda vez que um profeta falar alguma coisa que disseram que foi Deus que falou e mandou falar pra vocês, vocês, quando chegarem em casa, pega a Bíblia, abre e pede pra Deus confirmar. E se Deus falar o que realmente aquele profeta falou, aí sim, realmente foi Deus que falou, aí você só segue. Começa a colocar aquilo que Deus te falou em prática. Se é para abrir uma empresa, comece a estudar, a ver como abrir uma empresa, essas coisas. Se é para você virar levita, começa a treinar a sua voz, procura um grupo de louvor. E se, sei lá, talvez você seja um artista incrível, faça desenhos incríveis e Deus fale para você abandonar velhas artes e começar a evangelizar com o dom que Deus te deu. E eu peço a Deus para que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo que seja guiada pelo Pai, pelo Santo Espírito de Deus, e que Deus esteja com vocês, os guiando, os capacitando, trazendo na vida de vocês amigos de Deus, para que vocês vejam que as lutas, as guerras que vocês passam, vocês não passem sozinhos. E que sempre tem alguém passando por guerras semelhantes. E que pode até já ter vencido e possa te ajudar a vencer essa guerra que você está enfrentando. Então que Deus leve os amigos dele para a sua vida. E que Deus ilumine os teus olhos e traga a verdade. Para que você veja com os olhos de Cristo. E é isso, ovelhinha. Eu creio que é isso que Deus queria que eu falasse para vocês hoje. E eu desejo uma boa noite de sono para vocês, quem for dormir. Caso você esteja vendo esse vídeo no meio da madrugada, que Deus te dê um repouso e que você consiga dormir, porque o dia de amanhã nos aguarda, né? Cada um tem uma rotina e dia de semana não é fácil não. Ai. Pois é. Mas é isso, gente. Que Deus os guarde e os proteja. Dormem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo. E até a próxima. Ai, eu falei meio devagar porque eu tô morta de sono. Tô morrendo. É isso, gente. Vai dormir. Larga esse celular e vai dormir. Beijo.